Bom dia, bom dia, bom dia, pessoas! Tudo bem com vocês? Sextou por aqui, né? Bom dia para quem vai ver ao vivo, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois, né? Porque a live vai ficar gravada. Bom, então deixa eu convidar aqui a participante. Ai, mudou o negócio. Bom dia! Aqui. Aí, foi. Bom, para Opa, quem já foi! Nossa, que rápido! desculpa, já entrei de cara, apertei o botão. Ótimo! Me perdoa, tudo bom, cá? Bom dia, tudo bem? Aí meu fone saiu, desconectou. Ah, Não tem fone. Bom dia, Má, tudo bem? Ai, ai, ai. tudo bem, e você? Bom dia. Ai, Bom minha dia, internet tá. pessoal. Deixa eu ver, travou? A sua voz tá saindo travando aqui. Voltou, voltou? Voltou. Será que é minha internet? Dá Deixa uma eu trocar olhadinha aqui. aí. Isso. Enquanto isso, pessoal, não sei se vocês sabem, aqui tem um aviãozinho aqui do lado, né? Que é para a gente convidar os amigos para assistir a live. E aqui o coraçãozinho. Ai, saiu. Ué, calma aí. Bom dia. Tá saindo o meu som aí, gente, por favor. Isso é importante eu saber. Vamos convidar a Maeli novamente. Ó, E, eu aqui tentando de novo, gente. ah, Bom dia! bom dia. A internet hoje não está colaborando, mas estamos todos dispostos. O fone de ouvido também não tá colaborando. Voltou? Voltou, voltou. Oi. Nossa, gente, mil perdões. Ai, Acontece. a internet aqui não está boa. Troquei a internet do celular, piorou, saí de vez. Vamos Mas tentar do jeito. acontece. Tá tudo bem, né? Às vezes eu tava aqui com o fone de ouvido bonitinho, ó, não tá com o fone, saiu, caiu o fone, ui, conectou. Então vamos sem fone mesmo, qualquer coisa eu conecto aqui novamente. Tá saindo o som Combinado. aí pro pessoal que tá assistindo, isso é importante para a gente saber. E só vou fazer um pedido para as pessoas que estão assistindo com a gente, né? Tem um coraçãozinho aqui embaixo. Se você apertar o coraçãozinho, o Instagram vai entender que a live está sendo legal e vai aparecer para mais pessoas. E aqui o aviãozinho, nessa setinha que tem aqui embaixo, você consegue convidar pessoas para estar assistindo a live aqui com a gente ao vivo. E também o Instagram entende que a live é boa e aparece para mais pessoas. Você consegue estar contribuindo com a gente dessa forma. Muito obrigada, gente. Eu não entendo nada de Instagram, então estou aprendendo aqui com vocês nesse momento. Uma outra live também aprendi um pouco. Tô super nervosa. Não, fica Jesus. calma, tranquila. Põe um papelzinho aqui em cima, ó, no número de participantes. Imagina que a gente está fazendo uma chamada de vídeo,
bem tranquila, bem descontraída, né? Eu vou apresentar a Maeli para vocês, né? Que ela vai ficar gravada. Vou deixar gravada depois nas redes sociais, né? No YouTube tem todos os meus vídeos, tá? Como K. Rodrigues Bauru. A Gratidão, Maeli é cara. minha prima. Ai, que lindo. E eu fiquei muito feliz em saber que ela está no mundo das terapias, né? Eu vi lá no Instagram dela uma palavra lá escrito em inglês e fui lá no Google, né? Ela nem sabe. Fui lá no Google pesquisar. Falei, mas que trem que é esse que eu nunca ouvi falar? Esse nome, né? Aí eu tive a oportunidade de vê-la pessoalmente, né? Porque eu sou aqui de Bauru, interior de São Paulo, e a Má mora lá em Dayatuba, né? Próximo a Campinas. Falei, ô Má, que é esse negócio aí? E aí o que eu imaginei, né? Da mesma forma que eu não conhecia, eu imagino que muitas pessoas não conheçam, né? E aí que surgiu a ideia de fazer a live e tá colocando para o mundo, né? Porque é uma técnica que dá para atender assim online. Então o mundo inteiro está aí disponível para conhecer. Fala você, Má, como que chama para eu não falar errado? Energy Energia. Healing. Isso. Agora fala você um pouquinho sobre, se você quiser contar da sua história, né, que o pessoal não conhece, se você quiser. Se você não quiser, já fala sobre a técnica. Vamos lá, então. Tem nada a esconder. Eu, eu sou formada em fisioterapia, né? Me formei em 2003 e de lá para cá trabalhei bastante anos, fiz pós-graduação em fisioterapia respiratória pela Unicamp, pediátrica, né? E o meu maior problema sempre foi enxergar o ser humano como um todo, enquanto dentro da fisioterapia a gente tinha que fragmentar. E cada vez mais fragmentar o ser humano, né? Então, isso me incomodava muito. E eu meio que não sabia como resolver esse problema, porque uma coisa é a sua essência falando, e a outra é o seu ego e o seu conhecimento dentro daquilo que você tem de possibilidade na sua vida, explicando para você como é que são as coisas, né? Então eu tinha muito conflito. E eu fui uma das primeiras técnicas que eu aprendi fora do universo do universo da ciência foi o Reiki, né? Eu comecei com o Reiki, daí depois do Reiki eu fui aprendendo outras técnicas, né? Reflexologia, apometria, psicoterapia reencarnacionista, vejam, muitas não têm nenhuma conexão com a outra, né? Mas eu estava buscando, né? Até que veio uma depressão profunda, né? Há 5 anos atrás, e eu parei tudo. Parei tudo. Parei com a fisioterapia, parei tudo. Falei, não, tem alguma coisa errada, não é possível. E parei de trabalhar. Falei, não, vou cuidar dos meus filhos, vou cuidar dos meus pais, vou cuidar. Meus pais nem precisam de cuidado, tá, gente? Eles são maravilhosos, perfeitos. Cada um com seus probleminhas, mas eles se viram bem sozinhos. Mas eu, sei lá, coloquei na minha cabeça que eu tinha que cuidar deles também. E parei de trabalhar. Desisti de tudo. Daí eu fui fazer terapia, né? 5 anos. Nessa toada de dentro de casa, aí veio a pandemia, aí vieram problemas respiratórios, vieram um monte de coisa associada. E eu fui buscar terapia. Então, dentro da terapia, eu falei, gente, eu preciso, né, fazer alguma coisa, porque eu estou com um universo de possibilidades dentro de mim e não estou contribuindo nada, né? E eu encontrei numa das minhas buscas na internet, o André Sampaio falando do Energy Healing, né? E daí, a semana de cura dele, que é o Curathlon, né? Eu falei, eu vou assistir, porque eu já tinha feito semana de várias coisas, né? De vários cursos que são dados depois. Eu falei, vou escutar o que esse homem tem para dizer. E no Curathlon,
tem um período de manifestação. No último dia, né, a gente faz uma manifestação e eu tive resposta na minha saúde. E eu já vinha fazendo terapia, então eu já estava um pouco melhor, porque eu já estava conseguindo buscar alguma coisa, né? Saindo daquela posição de vítima onde o mundo te oprime, né? E buscando sair daquele lodo onde eu me coloquei. Porque a terapia, a verdade é essa, né? Você tá lá no fundo do poço, ela te arranca de lá a tapa. Então foi assim que eu fui tirada do lodo, no tapa. E eu falei, nossa, o que é esse negócio? Né? O que é esse negócio do André Sampaio? E eu falei, não, eu vou fazer. E eu fiz o curso, né? O nível 1, depois eu fiz o nível 2, depois o nível 3. Já tô reciclando tudo de novo. Então, assim, eu fiquei encantada porque o Energy Healing, ele é uma ferramenta que usa macros energéticas de quinta dimensão. Então, na verdade, a gente mesmo faz muito pouco ou quase nada, né? A energia toda que a gente usa é do Criador, né, da fonte, direto da fonte. E ela acessa direto na pessoa, né? Então, a gente usa diretamente a energia da fonte para fazer curas do físico, espiritual, emocional, mental, né? E a gente faz reprogramação mental de maneira consciente, porque eu já tinha ouvido falar e estudado um pouquinho sobre fazer reprogramação mental através da hipnose. E eu não gostava porque eu tinha um pouquinho de receio, né, daquilo que eu não estou no controle, né? E o Energy Healing não, você faz uma reprogramação mental completamente consciente, onde o terapeuta não consegue fazer absolutamente nada daquilo que não tem permissão para ser feito, né? Então eu achei super legal. Além de ser uma egrégora, assim, muito iluminada, assim, né? Eu já tinha um pouco a gente chama de mediunidade, né? Mas a minha intuição já era bem aflorada e eu acabei aflorando mais, controlando de uma maneira diferente, né? Então, usar a ferramenta do Energy Healing para mim tem trazido grandes surpresas, assim, né? Onde eu consigo ajudar o ser humano de maneiras inesperadas, que eu jamais imaginei que eu poderia ajudar. Então, agora eu não sou mais uma serva inútil. Então, eu estou muito feliz. E você quer contar um pouquinho sobre as pessoas que você tem atendido, os resultados, né? Que às vezes a pessoa que assiste, né, ela quer entender o resultado, né? Então, se ela escolher fazer uma sessão com você, quais são as pessoas que você tem tratado? Você tem focado em alguma área em específico? Eu sei a resposta, mas, Sim. né? Ai, então, na verdade, uma amiga minha falou para mim que eu fui escolhida, né? Que eu não escolhi a área para a qual eu hoje trabalho com mais ênfase, né? E estudo, inclusive, eu fui escolhida. Quando a gente começou a fazer o curso, havia muitas trocas, né, entre os estudantes, né? Que é a parte prática. E uma colega minha virou e falou assim: Má, eu tô querendo largar o cigarro. Falei, uau, que legal, né? Você me ajuda? Aí eu assustei, falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Oh, né? Eu também sou espumante. E pra mim, tipo, foi uma decisão que eu tomei quando eu engravidei e eu sempre sofri a falta do cigarro, né? Pensava no cigarro, dormia, sonhava por anos com o cigarro, né? E daí eu falei, meu Deus, tá bom, não, eu falei, vesti as calças marrons, né? Vambora, vamos. Criador me ajuda, né? Energia superior, fonte, me coloco à disposição e vambora. E a gente acabou descobrindo o motivo pelo qual ela não conseguia largar do cigarro, né? Que era o fato dela, o pai dela fumava, né? Um pai maravilhoso que ela teve, e em honra ao pai, ela ainda fazia uso do cigarro. Ela queria largar, mas ela não conseguia. Aí a gente reprogramou, né? Fez uma reprogramação, fez uma cura, fez uma limpeza, uma manifestação.
e ela conseguiu deixar de fumar, né? E foi muito incrível. Ela falou: Maeli, você tem muito dom para isso. E eu imagino, né? Nunca imaginei, né? E ela falou: olha, depois disso, todo mundo que ela encontra que tem problema com dependência, né, com vício, ela fala: ah, é a Maeli. Vai lá, conversa com a Maeli que ela dá jeito. E daí acabou, acabou que eu fui literalmente escolhida, né? E daí, como começaram a aparecer mais pessoas, né? Aí já começou a dependência de álcool, né? O vício do álcool, do cigarro, de medicação. E daí as pessoas começaram a aparecer. E então eu comecei a estudar para entender como é que era o mecanismo do vício, né? Da dependência. E eu tenho tido resultados onde as pessoas, quando elas realmente querem, tá? Porque isso depende da vontade da pessoa. Tem gente, por exemplo, que ela quer parar de fumar, mas ela não quer perder o hábito de ficar em grupo, né? Com aquele grupo fazendo o uso do cigarro. Então, eu estou pesquisando novas formas agora de trabalhar hábitos. Então, tudo é um estudo, né? O tempo todo eu estou estudando para ver como que a gente consegue resolver essas pessoas que não querem mudar os hábitos, mas querem largar o vício. Então, mas os resultados são promissores, assim, de pessoas que realmente largaram o cigarro, estão no desmame da medicação, porque quem faz o desmame da medicação não sou eu, é o médico, né? Então, elas estão no acompanhamento médico, já estão conseguindo reduzir as doses das medicações. E isso, para mim, cara, não tem preço, né? Porque eu não sou médica e eu não sou Deus, e eu entendo que é o momento da pessoa e que ela tá pronta para isso, né? E eu não tenho nenhuma expectativa, eu vou lá, faço o meu trabalho e aceito as respostas como elas vêm, como elas aparecem pra gente, assim, sabe? Então tem sido muito legal. Eu tenho feito bastante cura física também, né? Eu tenho uma cliente que ela é diabética, insulino dependente, né? Diabetes tipo 2. Então, ao longo dos anos, ela desenvolveu a diabetes. E ela tinha muitas dores nas pernas e falta de sensibilidade nos pés. E uma das reclamações dela era a questão do machucado mesmo, né? Por conta da falta de sensibilidade, né? E a gente sabe que quando cria uma ferida no diabético que tem esse problema de perda de sensibilidade, né, também tem um problema vascular importante, e daí as feridas vão crescendo e as coisas vão se complicando, né? E no caso dela, voltou a sensibilidade nos pés, que eu achei o máximo. Eu nunca imaginei que pudesse ter esse tipo de resultado na minha vida. Estudando, tanto que eu estudei sobre diabetes dentro da fisioterapia, porque a gente também trata, né, diabético, pé diabético. Eu falei, imagina, bom, o que melhorar tá bom. E voltou a sensibilidade, diminuiu assim, a dor nas pernas, ela não tem mais, né, aquela dor nervosa da diabetes, né, da neuropatia, ela não tem mais. E aquele formigamento nos pés, e eu achei assim maravilhoso, porque eu nunca imaginei que pudesse ter esse resultado. Fora que ela diminuiu a dose da insulina de manhã e à noite. A gente ainda não conseguiu tirar a insulina, mas já diminuímos a dose da insulina lenta, né? E ela não está mais fazendo uso da insulina rápida. Então, para mim são grandes resultados, assim, para ela também. Então, a gente vai fazendo dentro do que tem possibilidade, que vai aparecendo. Acho que esses casos, assim, foi o que eu lembrei mais rápido, mas tem vários outros, né? Uhum. Uma Várias coisa coisas. que eu acho legal você explicar, que eu vi você falando na outra live, é a Sim, diferença de vício, compulsão, né, para as pessoas entenderem também, né, porque às vezes elas podem estar com vício de celular, alguma coisa do gênero, e entender que tem tratamento, né? tem. Na verdade, o vício a gente fala que é a última fase, né? Quando a pessoa não tem mais controle sobre aquilo, né? Quando você tem a compulsão, você tem a vontade, mas ainda não te toma, né? Você tem um impulso de. Eu estava estudando
que o nosso cérebro ele funciona assim. Quando a gente tem o vício, só de olhar para aquilo que a gente é viciado, por exemplo, o vício em bebida alcoólica, só de olhar para aquilo lá, para a bebida alcoólica, o nosso cérebro já começa a soltar no nosso organismo serotonina, dopamina, endorfina, né? Que são substâncias que vão deixar a gente com bem-estar. Então, antes de fazer o uso, só de olhar, o nosso organismo já começa a se comportar com o mecanismo da recompensa, né? Que é o bem-estar. E daí, para a pessoa pegar aquilo e fazer uso, eu quero mais disso. E daí ela vai usar. E realmente, os níveis de serotonina, de endorfina, são altíssimos quando você faz uso de entorpecentes, né? No caso dos entorpecentes. E o mesmo se aplica ao vício do celular. E a gente não percebe, mas o mecanismo de recompensa ele é totalmente hormonal. Ele é químico, né? A gente olha e existe um prazer em fazer aquilo. Quando você tem a compulsão, o cérebro ainda não está danificado. Existe uma alteração de neurotransmissores, mas não tem uma lesão tão grande. Então você consegue controlar. Você olha para o celular, mas você consegue deixar ele lá. Entendeu? Ainda não está não tá naquele mecanismo onde a falta dessas substâncias ela é tão importante assim que você não consegue mais sair daquilo, né? Então a compulsão você ainda controla e o vício você perde completamente o controle, né? Aí já tem uma lesão maior de neurotransmissores, córtex pré-frontal, pré-frontal, do córtex pré-frontal, e daí a gente tem que fazer um trabalho mais pesado em cima disso. Mas, na verdade, o que eu tenho percebido nos meus tratamentos, né, e nos estudos que eu tenho feito, é que existe um vazio. Existe um vazio dentro da pessoa e ele precisa ser preenchido. Ou existe uma deficiência da produção dessas substâncias no organismo. E daí você precisa de um mecanismo externo para ter aquilo lá, né? E o que acontece? Muitas das vezes em que há uma deficiência física, tem um problema emocional, tem um problema mental e tem um problema espiritual. E daí, quando a gente entra com o tratamento para todas essas frentes, a gente consegue um resultado melhor. Mas nada acontece se a pessoa que te procura, né, não ela precisa necessariamente estar disposta. Ela tem que querer, né? Quando a pessoa não quer, você pode fazer o que você quiser. O resultado é zero. Pode ser a melhor coisa que você está fazendo, mas o resultado é zero. Quando ela vem te procurar, não por ela, mas pela família, a chance de você ter resultado é menor. Quando a pessoa vem te procurar porque ela decidiu que aquilo não faz bem para ela, aí você consegue. Com essas 4 frentes, você consegue trabalhar o ser humano. E a manifestação, né? A manifestação é algo incrível dentro do Energy Healing, né? É muito poderoso. E as manifestações, inclusive, para caso de doenças assim, muda mesmo. Muda mesmo a forma como o ser humano começa a se comportar depois daquilo. Você faz uma reprogramação mental, você faz uma limpeza das emoções, né? Onde você acaba por ajudar a preencher o vazio interno da pessoa, porque a emoção, os traumas, tudo isso vai criando e vai debilitando o ser humano. Uma coisa que eu estava conversando ontem, inclusive, com um cliente, que eu lembrei agora. As emoções, a gente principalmente no Brasil, a gente tem uma educação um pouco rígida, assim, onde a gente não pode mostrar as nossas emoções, né?
A gente não pode manifestar as nossas emoções. Por exemplo, uma criança, quando ela faz birra, né? Ela não pode fazer birra. Então, ela é extremamente coagida, né? A mãe vira as costas e sai. Então, o que está fazendo aquela criança fazer birra, né? E eu acho que, assim, é uma coisa que a gente não olha. A gente só, ai, eu tô com vergonha. Fica quieta, engole esse choro, né? E a vida vai levando a gente para situações, quando ficamos adultos, né? A gente é obrigado a engolir o choro, obrigado a ter máscaras no trabalho, máscaras com a família. A gente não pode ser aquilo que a gente realmente é, porque aquilo que a gente realmente é feio, né? Então, o brasileiro, ele é muito alto astral, as pessoas são muito sorridentes, mas ela não tá sorridente, ela tá com uma máscara do lado de fora, né? Não é permitido a pessoa estar de mau humor, não é permitido a pessoa estar triste. Ela precisa vestir uma máscara para trabalhar. E isso só faz a gente jogar as nossas emoções para debaixo do tapete. Então, a gente não olha para aquilo para aquilo que realmente está acontecendo com a gente. A gente nega as nossas emoções. E quando a gente não olha, a gente não trabalha aquilo. E quando a gente não trabalha aquilo, aquilo vai ficar dentro da gente. Porque a gente só processa as emoções quando a gente olha para elas. A gente só processa as emoções quando a gente entende o nosso processo e aceita o nosso processo. É o esquema de aceitar e acolher as nossas sombras, porque ninguém é perfeito, né? E a mesma coisa com uma criança. Eu acho assim, não vou falar, tá tudo errado. Cara, eu sou a pessoa mais errada do mundo. Eu criei traumas nos meus filhos. Mas tudo bem, tá tudo certo, né? Todas as mães, assim, ninguém sabe como fazer. A gente reproduz muito daquilo que foi feito com a gente, né? E por isso que eu falo, quando a gente trata uma criança, é muito legal tratar os pais junto. É fantabuloso, porque a criança, na verdade, ela tá tendo todos aqueles problemas físicos que a gente vê por conta de comportamentos familiares, né? É um esquema sistêmico, né? Que daí, dentro da constelação familiar, fala bastante. Mas quando a gente começa a trabalhar a família como um todo, um exemplo clássico, eu tratei de uma menininha que tinha muito problema de saúde, ela ficava muito doente, toda hora era uma coisa. E quando a gente percebeu que era uma falta do olhar dos pais para ela, né, onde ela precisava chamar a atenção, e a gente trabalhou isso nos pais não, né, porque eu não trabalhei o pai, só a mãe. Essa criança foi mudando, né, e ela hoje está bem melhor. Então, assim, lógico, a gente fez um tratamento específico para a criança, né? Entramos com Energy Healing para a criança, mas também entramos com Energy Healing para os pais. Então, foi um casamento perfeito, né? A criança está bem melhor, os pais estão bem, né? Eu falo, às vezes não é nem uma questão de entendimento consciente, mas com certeza um entendimento inconsciente, onde a gente mudou a realidade da pessoa externa, porque o inconsciente foi limpo. A gente tirou do inconsciente aquilo que travava através da reprogramação mental. E muda tudo. Muda a dinâmica familiar, muda a forma como esse pai e essa mãe vê essa criança, a forma como essa criança se porta frente ao mundo. Aí serão adultos melhores, né? Eu falo assim, a gente ajuda os nossos filhos, eles serão adultos melhores, que terão filhos melhores, e é assim, a expansão de consciência, ela não é do dia para a noite, né? Mas ela acontece assim, de uma maneira, um melhora, o outro melhora. Quando a gente melhora, o meio em volta da gente melhora, né? A gente não deixa de ser quem a gente é. A gente só trabalha os nossos percalços, né? Os nossos pontos a serem trabalhados. Isso é expansão de consciência. Não E sei se às deu para vezes entender. os pais estão com alguma criança, né? Às vezes
dando um exemplo, às vezes a criança está apresentando alguma questão na escola, alguma questão de comportamento mesmo, né? E Uhum. eu tenho visto que ao invés, exatamente esse olhar, né? Ao invés de ser tratado um todo, né? Tá, então vai a criança, vai, mas e o pai e a mãe, como que tá? Né? Porque aí a criança vai, ela se trata, mas ela chega em casa e tá aquele ambiente, vamos colocar, doentio, né? E Sim, como que ela vai manifestar diferente, sendo que o ambiente está doente, né? sim. E isso é muito interessante. Eu tive uma oportunidade de tratar uma criança bem Uhum. pequenininha, mas a mãe foi junto, e aí ela percebeu que a ansiedade dela é que estava influenciando na criança. E a hora que ela percebeu isso, ela queria que a criança falasse logo. E a hora que ela percebeu que a ansiedade era dela, a criança falou. Olha só. É isso. A gente, não estou falando que todos os problemas dos filhos advêm de pais, porque o Assim, ser humano, ele não é essa existência, né, na minha visão. Desculpa para quem não acredita, né? A gente carrega, na minha visão, várias existências. A nossa alma, ela é muito maior do que essa vida, né? Então, quando a gente olha para aquela criança e imagina que ela é indefesa, a gente também está errado. A gente está colocando a criança numa posição de vítima, né? Lógico que o bebê precisa ser acolhido, precisa do leite, precisa, né, da nutrição, precisa de várias coisas. Carinho, atenção, afeto, né? Mas quando a gente enxerga o ser como um todo, né, espiritualmente falando também, a gente enxerga que muitas coisas não vêm só dessa vida, né? Não é só uma criação, né? Não é só esse primeiro relacionamento com os pais, mas o primeiro relacionamento com os pais é o que vai formar o ser humano para o crescimento, para o relacionamento com a vida, né? E tá tudo bem a gente errar. Tá tudo bem a gente fazer coisas que depois a gente enxerga diferente, aquilo lá não foi legal. Tá tudo bem, né? Mas e aí? Como é que eu vou fazer daqui pra frente depois que eu enxerguei que aquilo não foi bom, né? Às vezes eu não consigo mudar. E é aí que o bicho pega. Aí é às mais vezes fácil botar a criança pra tratar. é muito mais fácil, né? Tem uma série, não sei se você já assistiu, uma no Ai, não comecei a Netflix, assistir ainda. Uma Nova Mulher. Não comecei ainda. Desculpa. É rapidinho, são 8 capítulos, são 8 episódios, né? Sim, E, mas assim, para quem não tem essa visão, às vezes que a gente tem, de já tá nesse caminho há um tempo, né? Eu convido a pessoa a assistir com o olhar do coração, né? Porque lá sim, assim, é nítido, né? Não vou dar spoiler para vocês, depois a gente pode até fazer uma live falando sobre, mas ali para uma pessoa que não entende nada desse mundo, da constelação, da energia, né? Que a gente, lógico que a gente não vai falar sobre religião, é sim sobre sim, espiritualidade, né? Que são as coisas sim, bem diferentes. sim, Ali mostra claramente isso que você está falando, né? Às vezes a gente está ali com a nossa vida não vai para frente, a gente quer mudar, mas assim, parece que nada flui, tem alguma coisa ali prendendo, né? E aí a gente, quando entra nesse mundo, né, a gente descobre que os nossos ancestrais, enfim, né? E aí a gente, bom, eu vou falar por mim, né? Quando eu descobri tudo isso e eu descobri que não só a minha ancestralidade, como os descendentes, né? Eu seria ali, vamos colocar assim, a ovelha negra da família. Isso me estimula a mais e mais e mais, a procurar mais, a cavucar às vezes mais, a fazer mais um curso, a conhecer mais, ou conhecer outras técnicas, né? E aí, a hora que eu descobri que a senhora estava também nesse mundo, eu falei, eu não sou a única ovelha negra da família. somos todas, somos todas, né? As bruxas da família, as bruxinhas. Mas tem mais, não tem só a gente não na família, tem mais gente aí buscando. Eu falo que é um momento planetário, né?
Tem bastante gente buscando algo além, né? Fora do convencional. A gente está sendo forçado a despertar. Mais ou menos isso, né? A ressonância Schumann do planeta tem batido 80, 90, né? Então tá bem alto. Então a gente está sendo trabalhado de uma maneira energética mesmo, né? Então essa expansão de consciência ela está acontecendo um pouquinho mais forte, né? Tem bastante gente tendo sintomas, enjoo, diarreia, vômito, febre do nada, né? Dores intensas no corpo inteiro, né? A gente fala, o processo de expansão de consciência às vezes ele dói no físico, né? Às vezes dói no físico. Então é a gente olhar para as coisas com outro olhar, estar pronto para falar, ok, não tá bom do jeito que tá, e o que eu posso fazer para mudar, né? Porque se a gente não olhar, né, a gente vai continuar sofrendo, né? Eu falo assim, o André sempre fala, né? Ele dá um curso que é o Awakening, né? Dentro do Energy Healing, que ele fala que é o início do fim do sofrimento, né? Onde a gente começa a entender o mecanismo das coisas, né? Da 3D, como é que é estar aqui na 3D. E para mim, cada vez que eu assisto essa aula do Awakening, eu vou falar para você, tô na quarta, eu enxergo de uma maneira diferente, sabe? Isso possibilita a gente sair um pouco da Matrix, sabe? Dos problemas individuais e dos problemas físicos aqui, sabe? Conecta a gente com algo superior, assim, né? Onde a gente entende que tá tudo certo, né? Recentemente eu fiz meu mapa astral. Olha eu, cadê as várias coisas? Eu fiz o meu mapa astral, né? E daí eu consegui entender um pouquinho do meu comportamento, do meu jeito explosivo, né? Falei, beleza, tá dentro do meu mapa, então fui eu que escolhi, né? Aí quando a gente fez as previsões, né? As previsões do mapa astral, que a gente trabalhou essa parte de previsões, ela foi categórica, assim, para mim, né? Ela falou assim, você escolheu. E esse momento do seu mapa é muito pesado. Aí eu falei, como assim? Né? E todos os meus problemas começaram, assim, problemas maiores, né? Começaram no final de 2014, começo de 2015, né? Que eu comecei a sair um pouco da casinha até parar de trabalhar, que foi um processo longo, né? Foi bem no momento onde que ela fala que Plutão está passando numa casa X do meu mapa, né? E que essa previsão dessa passagem desse Plutão é longa. Aí eu entendi. Eu escolhi virar o meu mundo de ponta cabeça nessa existência, nesse período. Eu decidi isso lá, na minha programação, por isso que eu nasci naquele dia, né, naquela hora, daquele jeito, né? Aí eu falei, aí sabe assim, mais as aulas do Awakening, aí sabe quando encaixa assim a informação? Eu falo que o criador ele é perfeito, ele te dá múltiplas ferramentas para você entender o seu momento presente, né? Aí sabe quando encaixa assim? Tum! Eu falei, ok, né? Não bastava assistir as aulas do Awakening e entender que tá tudo certo. Eu preciso do meu mapa astral para dizer que é isso aí, querida, né? Vamos lá com o que você tem. E aí, com o que você tem, o que você vai fazer, né? Aí eu falei, Aí ela falou nas previsões várias coisas, né? Aí eu falei, não, mas essa situação tá muito difícil para mim. Ela falou assim, então, realmente no seu mapa tá escrito. Olha que incrível, você tá falando de uma situação que condiz exatamente com o seu mapa. Aí eu falei, então não é loucura da minha cabeça, né? Não sou eu que estou criando uma situação. Ela Por, existe por, mesmo. por comportamento, né? Por
ah, eu estou batendo naquela tecla e eu preciso mudar. Não, isso daí está acontecendo porque eu preciso aprender algo com isso. Então, ao invés de querer mudar a situação para poder fazer a situação, não, o que que eu vou aprender com essa situação? Era tudo ferramenta do Awakening. E eu falei, sabe assim, quando você faz uma descarga, ai, que maravilhoso, ok, entendi, estamos aí, e agora como é que eu vou ultrapassar esses problemas todos, né? Como é que eu vou olhar para isso de uma maneira melhor, né? Então é muito legal, assim, a gente está falando de energy healing e de repente vai para mapa astral, né? Uma coisa completamente fora, né? Mas está tudo dentro de um contexto, né? Onde a gente vai começar a enxergar. É só a gente querer enxergar. E daí existem muitas ferramentas, né? Existe o Energy Healing, existe a barra de Axis, existe a radiestesia genética, mesa radiônica, né? Existem as terapias, muitas, psicoterapia, existe as terapias com psicólogo, as terapias medicamentosas, tudo. Tudo tá aí como ferramenta. Mas a gente Mas é o que precisa você olhar. falou. Sim, é o que você falou, ó. As pessoas vão começar a enxergar o corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual, que compõe a gente, né? Sim, É que muitas pessoas não enxergam dessa forma e tá tudo bem, cada um no seu momento, né? Eu gosto muito de falar que não tem nada a ver com religião, que muitas pessoas levam para essa questão e não é assim. Mas é o que eu faço também com o que eu chamo de assistidos, né? Com as pessoas que eu atendo. É olhar, sim, é o físico, o mental e o espiritual. e Se o um tá em emocional. Coloca o conflito, emocional junto aí. oh, meu Deus, não tem caneta Põe o igual, vai emocional emocional junto. diferente. Perfeito, né? Perfeito. Se a Cada um. gente. Pode falar, desculpa. E você falando assim, a gente está falando sobre um assunto, mas vai para outros é a energia, né? Eu tenho certeza que alguém precisava ouvir isso, e se esse alguém não está aqui agora ao vivo, é alguém que vai assistir depois nas outras redes sociais. Eu tenho certeza que vai fazer sentido para as pessoas, né? Tem gente que vai sim falar que a gente é tudo louca, que lá, Tudo mas já bem. estou acostumada com isso e tá tudo Já, bem, já né? estamos Cada um. preparadas para a chuva de crítica. Gente, pode criticar, viu? Por favor, se vocês quiserem, fiquem à vontade para criticar a gente, né? A gente está pronta para receber essas críticas, né? Pronta para um bom papo, quem quiser conversar, né? A gente Sim, se trata, a gente se cuida, a gente se limpa. Fiquem à vontade. é, Tá a, e tudo certo, né? Tá tudo certo. As barras de Axis fala muito disso, né? É o julgamento. Você recebe o julgamento, você recebe dinheiro na sua conta. Olha só que legal. Então, que venham muitos julgamentos, que venham muitos Pix na minha conta, e tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Mas é isso. Agora é um momento que tem bastante ferramenta, né? Eu acredito que nenhuma ferramenta é superior à outra, todas as ferramentas são importantes, né? Porque cada um de nós também está num momento da vida onde aquela ferramenta vai ser importante, depois outras ferramentas serão. Então, o Energy Healing tem muito para contribuir também. A barra de Axis também é muito legal. E a Carla, né? Não é só a barra de Axis, né, Ká? A Ká é Não, multiterapeuta, uma pessoa maravilhosa. Então, estamos aí para nos complementando, cuidar e cuidar de todo mundo. sim, com certeza. E isso que você está falando, né, Mar? Que as peças estão se encaixando aí para você, né? E aí até me arrepiou aqui, porque é o que está acontecendo comigo também, né? Sim. Eu também sou elemento terra, né? Eu tenho que ver para crer. Ô, bichinho! Ô, povo E de Capricórnio. ô povo, ô raça, né? E eu, assim, já conheci, nesse caminho, eu já conheci várias técnicas
que eu tenho uma coisa assim, às vezes eu não quero saber, às vezes, como funciona nada. Eu vou lá e faço, porque eu quero ver o que vai acontecer. Então, Sim. como eu já fiz alguns cursos, e nesses cursos tinham pessoas com várias técnicas, eu acabei fazendo trocas com pessoas do Brasil inteiro, e cada uma com uma técnica diferente. Então, um curto tempo de espaço, eu acabei experimentando muitas técnicas no meu corpo. E Legal. aí chegou um momento que eu parei com tudo, falei, não, agora tô, assim, muita energia, muita coisa, vamos dar uma parada. E aí eu tava faltando alguma coisa, né? Igual você falou, para encaixar ali as pecinhas do quebra-cabeça. Foi onde eu conheci a técnica da energia, terapeuta energético espiritual, e eu vi que era ali a espiritualidade que estava faltando. E aí, assim, agora estão se encaixando as pecinhas do quebra-cabeça e cada, né, terapeuta faz terapia, né? Em cada Sim, sessão que eu faço, eu percebo que é como se o quebra-cabeça tivesse mais, mais completo, assim, com as pecinhas mais encaixadas. Né? E sim. tá tudo bem, cada um tá no seu momento, né? Cada um tá aí no seu despertar. Ninguém tem que para quê, né? Porque é isso que você falou, se às vezes a pessoa, ai, não, vai lá porque eu fiz e deu certo. Às vezes a pessoa vai. Outro dia, conversando com uma amiga, ela falou assim: o marido dela tá com uma questão. Ah, vai lá no lugar lá que foi bom para a Frederica. A Frederica, gente. A Frederica aqui. Desculpa, ela pediu colo, mamãe tá dando Não, colo. não tem problema nenhum. E o cara foi lá, olha só que legal, vou falar rapidinho. Ele foi lá achando Pode? que era Pode. sessão de fisioterapia, Uau! né? Não, vai lá que a fisioterapeuta é 10, não sei o quê. Aí chegou lá sentado, começou a fazer umas perguntas da vida da pessoa. Ah, como que era a sua relação com seu pai, com a sua mãe, não sei o quê. E aí a pessoa regalou dois olhos assim, tal, tal, tal. E aí, na verdade, ela estava indo para uma sessão de terapia, né? E parece que gostou, e tá tudo bem. E achei legal, né, que fez sentido para a Sim, pessoa. que Porque massa. às vezes, 99,9%, o seu corpo físico, ele tá só ali te mostrando a emoção, né? A emoção Sim, que você tá aqui aprisionada no seu corpo físico. sim. E esse é um grande momento para a gente agora, né? Eu falo, a gente ter ferramentas para liberar essas emoções retidas, né? Aquilo que precisava de anos de terapia para você liberar, hoje você consegue liberar numa sessão, duas sessões, né? Liberar emoções, liberar traumas, né? Fazer curas instantâneas. Então, eu não falo que é o futuro da medicina, porque eu não acho que é assim. Eu acho que tudo tem o seu lugar. Mas a gente está sendo bombardeado, no bom sentido, por técnicas que, do mesmo jeito que o planeta está mudando rapidamente, a gente pode também né, transformar o nosso corpo físico, transformar a nossa mente, transformar as nossas emoções rapidamente, né? Então, é um momento muito especial para todos nós, né? Estar nesse planeta, nesse momento, né? Nessa loucura que às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas tá tudo errado. Por que que tá desse jeito? Não, gente, tá tudo certo. Faz parte, né? Até as coisas que a gente olha e fala assim, nossa, quanta guerra, né? Tá tudo certo. É o padrão energético daquele núcleo, né? Que também é o padrão energético do nosso núcleo, né? A gente vive em guerra dentro da gente, como é que não vai ter guerra fora? Ainda vivemos em guerra dentro, né? Ainda apontamos o dedo para o outro, por que que não vai ser apontado para nós, né? Então, é uma questão de mudança de paradigmas mesmo, né? O que está fora não é diferente do que está dentro. Então, quanto mais a gente buscar se limpar, né? Se transformar, enxergar para as coisas, olhar as coisas com outros olhos, fazer uma limpeza de crenças, gente. Quanta crença que não precisa.
Jesus amado, quando eu comecei a trabalhar crenças, eu falei, como eu tinha isso dentro de mim, no meu subconsciente. É uma loucura, a gente não imagina, porque está submerso, né? A gente olha a nossa realidade externa, não entende por que ela é desse jeito, mas quando você trabalha a crença, você fala, tá tudo explicado, vamos transformar. E a realidade externa, ela se transforma junto com aquilo que você trabalha dentro do subconsciente. Então, vamos aproveitar esse momento para olhar para dentro da gente, ao invés de apontar para o outro, né? Começar a ver o que incomoda, né, naquilo que está ao nosso redor e buscar aquilo que tem dentro da gente, né? E transformar. E, cara, nada melhor do que ter uma pessoa, né, para te ajudar nesse processo. Dá para fazer sozinho? Tá. É mais devagar, mais rápido? Não sei, é individual de cada um. Mas hoje tem bastante gente para ajudar, né? E são pessoas que também estão se trabalhando, também são cheias de defeito, né? Nossa Senhora, como eu sou cheia de defeito, como eu tenho coisa para trabalhar, né? Mas eu estou trabalhando também. Estou disposta a ajudar o próximo, a oferecer um pouquinho do que eu já galguei e aprender com você também para oferecer mais, né? Eu acho que esse é o caminho. Com certeza, é isso que eu falo, né? Sozinho, a pessoa, sabe, assim, no meu ponto de vista, pelo que eu acompanho, ela vai até determinado ponto. A hora que ela tem uma ajuda, que ela tem alguém ali pegando na mão dela, ela consegue, talvez não ir mais rápido, porque assim, vai doer, É, né? Falar que a terapia não vai doer é mentira, que vai doer. Mas assim, é uma dor que você vai depois de um tempo olhar para aquilo e não vai doer mais. Né? Às vezes você passou ali por uma situação e você vai trabalhar aquilo dentro de você, e mais para frente você vai lembrar daquela mesma situação e não vai doer uma vez só, né? E isso assim eu vejo como fantástico, né? É você poder olhar para o seu passado, pelas situações que te marcaram, que te doeram, que te trouxeram feridas. Você vê tudo, né? Hoje vendo, analisando a pecinha que encaixou do meu quebra-cabeça semana passada, é justamente isso. Eu olhando para uma questão que aconteceu lá no meu passado que me doeu demais, e hoje analisando, foi aquela situação específica que me doeu muito por anos e anos e anos, que me fez buscar o que eu busco hoje. Né? Então é assim, às vezes vai acontecendo coisas que a gente julga que foi assim, foi horrível, né? Que às vezes perda de pessoas queridas, que, sim. enfim, pode ser qualquer coisa. E a gente naquele momento julgou como horrível e sofreu por anos e anos. E a hora que a gente consegue ver aquela situação novamente, a gente vê que aquilo, na verdade, foi um despertar, né? Que tudo aconteceu da maneira que tinha que acontecer. Sim. Ai, Carlinha, foi muito bom. Muito bom conversar com você. Desculpa qualquer coisa aí, gente. Estamos abertas para críticas, para perguntas, Para corações. para corações, gratidão, né? Deixa aqui, eu sei que está aparecendo aí o Instagram, mas depois eu vou jogar Tá, no YouTube, não vai aparecer. Fala então, por favor, o seu Instagram certinho, o seu tá. telefone. Meu Instagram é Maeli_Healer, né? Vocês podem mandar mensagem direto para mim, conversar comigo. Meu WhatsApp é 19 98181 2821. Isso aí. Agradeço você por estar aqui Obrigada. hoje, Gratidão. né? Nada é por acaso. Eu sei que eu tenho certeza que a sua técnica vai contribuir para que muitas e muitas pessoas saiam da dor, saiam do sofrimento, seja no corpo físico, sejam de emoções, né? E que essa informação se arraste pelo mundo inteiro e que mais e mais corações possam ser curados. Oh, gratidão. Nós, né? Nós nos colocando como servos, né? Oferecendo o que a gente tem para oferecer para as pessoas.
deixando de ser servo inútil, né? E sendo um servo útil, esse é o caminho. Gratidão, Carlinha, pela oportunidade, viu? Super beijo, uma Beijo. ótima sexta, ótimo final de semana. Bom final de semana para todos. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.